Para ter comunhão e trabalhar com o Espírito Santo, precisamos conhecê-lo bem. Embora as metáforas usadas para descrevê-lo, como fogo, vento, água, óleo, pomba, e assim por diante, tenham base bíblica, elas foram tão usadas que algumas pessoas não sabem quem ele realmente é. Vamos examinar uma verdade fundamental: o Espírito Santo é Deus. Assim como Deus o Pai e Deus o Filho, o Espírito Santo é um membro da divindade. A própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que Jesus tentou a seus discípulos antes de ascender foi: portanto, vão e fazem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou Mateus capítulo 28 versículo 19. Aqui, Jesus claramente coloca o Espírito Santo na mesma categoria do Pai e do Filho. No livro de Atos, um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade junto com sua esposa Safira e trouxe uma parte dos lucros para os apóstolos, fingindo que havia trazido tudo. Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias, dizendo: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do valor do terreno? Porventura, não era teu, antes de ser vendido? E, vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5 versículo 3 a 4. Nestes versículos, Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus ao dizer que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Usando os termos de forma intercambiáveis, os versos do Antigo Testamento inspirados pelo Espírito Santo são incluídos no Novo Testamento como sendo escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, Isaías 6:09 diz: Vai e diz a este povo: ouçam bem, mas não compreendam, vejam bem, mas não percebam. Quando Paulo citou este versículo no Novo Testamento, ele o atribuiu ao Espírito Santo. Por isso ouvi e vede que por muito tempo, por cerca de 2 anos, não somente em Éfeso, mas também em quase toda a província da Ásia, e destes vós. Testemunho, Atos capítulo 28 versículo 25 e 26. A partir de passagens bíblicas como essas, entendemos claramente que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Podemos também ver que o Espírito Santo é Deus e que ele realiza a obra que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis capítulo 1 versículo 2. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente tortuosa. Jó capítulo 26 versículo 13. O Espírito Santo ressuscitou os mortos, e através do Espírito de Santidade, foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 1 versículo 4. Da mesma forma, o Espírito Santo faz com que as pessoas nasçam de novo. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Em João capítulo 3 versículos 5 a 7. O Espírito Santo repreende o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João capítulo 16 versículo 8. O Espírito Santo também expulsa demônios. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então certamente chegou a vocês o reino de Deus. Em Mateus capítulo 12 versículo 28. Além dessas provas, o Espírito Santo possui todos os atributos de Deus. Somente Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, e o Espírito Santo possui todas essas características. Hebreus capítulo 9 versículo 14 afirma que o Espírito Santo é eterno, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
O Espírito Santo é onisciente, mas Deus nos revelou isso por meio do Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, ou 1 Coríntios capítulo 2 versículo 10. O Espírito Santo é onipresente. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fazer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ó Salmos capítulo 139 versículos 7 e 8. Assim, o Espírito Santo, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, é também majestoso, santo e glorioso, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo possui uma personalidade. Quando percebemos que o Espírito Santo é um ser com personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa postura em relação a ele muda completamente. Existem várias maneiras pelas quais a natureza pessoal do Espírito Santo influencia nosso relacionamento com ele. No livro A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, o autor destaca a importância da personalidade do Espírito Santo. Ele enfatiza que apenas um ser com personalidade pode entender nossos problemas e nos ajudar. Não podemos dialogar com pedras, árvores ou uma força impessoal, mas como uma pessoa divina, o Espírito Santo pode compreender profundamente nossas questões e nos ajudar. Isso nos permite buscar ajuda dele. O hino coreano contém várias orações ao Espírito Santo, pedindo sua ajuda. A primeira linha de um desses hinos súplica: "De Espírito do Deus vivo, venha sobre mim." Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como ele poderia conhecer nossas histórias e nos ajudar? A evidência bíblica nos mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso fica claro em toda a Bíblia. As pessoas frequentemente não diferenciam entre personalidades. Quando dizemos que qualquer entidade é uma pessoa, algumas pessoas entendem erroneamente que isso significa que essa entidade deve ter uma forma física como a nossa. No entanto, Jesus não tinha uma forma física como a nossa após ter ressuscitado. Isso significa que Jesus perdeu sua personalidade? Claro que não. Eu não conheço ninguém que discorde da afirmação de que o Pai é uma pessoa viva, embora ninguém tenha visto Deus, pois Deus é Espírito, de João capítulo 4 versículo 24. Deus é Espírito, e seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Qualquer entidade é uma pessoa, independentemente de sua corporalidade, se tiver os atributos de uma pessoa, como o Espírito Santo. O Espírito Santo possui todas as características de uma pessoa, mesmo sendo invisível. Examinemos as provas bíblicas disso. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque a Bíblia atribui regularmente as ações que apenas uma pessoa pode realizar. Aqui está uma breve lista dessas ações pessoais. Primeiro, o Espírito Santo se expressa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: vá ao vencedor, dar-lhe-ei que esse alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ó Apocalipse capítulo 2 versículo 7. Segundo, ó Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que temos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Romanos capítulo 8 versículo 26. Terceira, o Espírito Santo intercede por nós em oração. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ó Romanos capítulo 8 versículo 26. Quarto, o Espírito Santo nos ensina. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos farei lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ó João capítulo 14 versículo 26. Quinto, o Espírito Santo nos guia. Mas, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ó João capítulo 16 versículo 13.
Sexto, o Espírito Santo dá comandos às pessoas em seu serviço a Jesus Cristo. Então, eles ordenaram que não falassem no nome de Jesus e os soltassem. Mas, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como ele apraz, a cada um, individualmente. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 11. Sétimo, o Espírito Santo chama pessoas para a obra de Deus e as designa para cargas. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13 versículo 2. Oitavo, o Espírito Santo consola os crentes. Assim, as igrejas, em verdade, tinham paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificavam-se, caminhavam no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, cresceram em número. Atos capítulo 9 versículo 31. Na verdade, capítulos inteiros da Bíblia foram escritos sobre as atividades do Espírito Santo. Essa lista apresenta apenas alguns destaques. Características de personalidade são atribuídas ao Espírito Santo. Para ser uma pessoa, uma entidade deve ter certos atributos: o conhecimento das coisas e fatos, sentimentos como alegria, ira e prazer, e vontade para decidir suas atitudes em relação a esses sentimentos. O Espírito Santo possui todas essas características. Primeiro, o conhecimento é atribuído ao Espírito Santo, como mostrado nestes versículos: vê estas coisas, porém, Deus nolas reveladas pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 10. Pense nisso. O Espírito Santo tem a capacidade intelectual para buscar as coisas profundas de Deus, e ele sonda e compreende o coração humano. Sim, o Espírito Santo possui conhecimento. Segundo, o Espírito Santo possui emoções e sentimentos, como indicado nestes versículos: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5 versículo 5. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4 versículo 30. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos. Romanos capítulo 8 versículo 26. Tais passagens bíblicas comprovam que o Espírito Santo possui uma variedade de emoções. Ele derrama o amor de Deus em nosso espírito, pode ser entristecido e suspirar em oração fervorosa em nosso favor. Terceiro, o Espírito Santo possui vontade e idade de acordo com sua vontade e plano. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 11. Todavia, quando foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, dirigiram-se a Mídia. E, querendo ir para Bitínia, não os permitiram o Espírito de Jesus. Atos capítulo 16 versículos 6 a 7. Uma das coisas mais tolas que as pessoas estão tentando fazer hoje é usar o Espírito Santo para seus próprios propósitos. O Espírito Santo não é uma entidade impessoal, um objeto inanimado ou um poder desconhecido a ser usado. Ele é uma pessoa real. E hoje as pessoas estão usando para realizar sua própria obra de acordo com sua vontade. Sem dúvida, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa real que possui conhecimento, sentimentos e vontade. Ele habita e trabalha em nós e conosco. Sabendo disso, devemos acelerar nosso evangelismo por meio de seu poder sobrenatural, liberando, acolhendo e adorando em nossas jornadas pessoais e em nossos ministérios públicos. A natureza pessoal do Espírito Santo é o motivo pelo qual nosso entusiasmo a ele é tão importante. Seríamos obrigados a adorar um poder impessoal? Não. Louvado seja o seu santo nome, pois ele responde como uma personalidade perfeita, pois ele é Deus. É essencial considerar a natureza pessoal do Espírito Santo e honrá-lo em nosso entusiasmo e serviço. Ele é Deus com conhecimento, emoções e vontade própria. Ele trabalha em nós e através de nós, capacitando-nos a realizar a obra de Deus neste mundo.